A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, estamos de volta com mais um vídeo aqui nesse dia para compartilharmos com todos os nossos irmãos. Eu agradeço a Deus pela tua vida, que Deus possa te abençoar, possa te dar vitória e que tua vida seja repleta de bênçãos de Deus, repleto de graça do Senhor, de maravilhas do Senhor. Hoje, um dia especial que Deus preparou para ouvirmos a sua palavra. Hoje nós queremos falar, meus irmãos, sobre preocupação, sobre aflição. O que é a preocupação? A preocupação, a palavra já diz tudo, é pré-ocupação. Pré de antes e ocupação, ou seja, se ocupar antes do tempo. Isso quer dizer preocupação, é pré-ocupação. A gente se preocupar antes do tempo. E a preocupação, ela gera aflição. Por quê? Porque em muitos momentos da nossa vida estamos vinculados ali, estamos agregados, atrelados às nossas dificuldades, então muitas das vezes lutamos por uma solução rápida e nem sempre a solução é rápida como a gente espera, almeja e deseja. Então isso nos leva a ter aflição. Então nós vamos para a palavra de Deus, muitas das vezes vamos orar e não encontramos uma solução devida pela qual queremos, talvez aquela solução imediata. Nós entendemos pela palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, verso 33, a palavra de Deus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, dentro desse contexto, nós ficamos pensando, vamos buscar a Deus e todas as coisas serão acrescentadas, ou seja, vamos ter solução imediata. Mas nem sempre é assim, infelizmente. Por quê? Nós temos que entender o propósito da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 14, verso 33, ele nos diz que Deus não é Deus de confusão, mas é o Deus de paz. Então, ou seja, nós ficamos preocupados com todo esse princípio, né, com todo esse conceito de preocupação, de aflição, e muitas das vezes entramos em luta, mas Deus, meu problema, minha causa, como fica? Mas vamos observar então o que a palavra de Deus nos diz. O Senhor Jesus, ele nos fala, em capítulo 16, verso 33 de João, o Senhor Jesus nos diz as seguintes palavras: digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista Davi, no Salmo 34, verso 19, ele nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Então, ou seja, está nos dizendo que vamos ter aflições, né? Vamos ter aflições. Em Êxodo, capítulo 15, verso 26, Deus falou ao povo assim, ó: eu sou o Senhor que te sara. Então, observe isso, eu sou o Senhor que te sara. Agora, uma pergunta: quem é que Deus vai sarar? Quem estiver doente. E eu te pergunto, quem é que quer ficar doente? Ninguém. Então, ou seja, tem momentos da palavra de Deus que a gente, por falta de conhecimento, como diz Mateus 22, 29, reis não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, então, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, nos afligimos cada vez mais. Mas observe esses pontos que nós vamos tratar agora. A palavra do Senhor, ela nos informa no livro de Salmos 119, no verso 67, o salmista Davi disse assim, ó: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ou seja, a aflição veio para corrigir o erro de Davi. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então, o que fez Davi guardar a palavra do Senhor? A aflição foi o caminho que conduziu Davi às verdades de Deus. No verso 71 do capítulo 119, ele disse: bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então veja que coisa bonita. A aflição veio para que Davi entrasse na vontade de Deus. Então, ou seja, nem sempre as aflições vêm para nos derrotar, para nos eliminar, não. Elas são um meio, elas são um caminho que nos conduz até a Deus. No momento que estamos aflitos, estamos angustiados, estamos preocupados, é o momento que devemos colocar tudo diante da presença de Deus, o nosso Pai. Ele é o maior interessado em nos abençoar, né? Romanos capítulo 8, verso 18,
o apóstolo Paulo nos diz ele nos dá o seguinte conselho. Ele diz assim, ó: eu estou certo que as aflições desse presente século não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa aflição momentânea, esse momento de aflição, não dá para comparar com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. É o que o próprio Paulo falou em Coríntios 2,9, né? Primeira carta, dizendo que o ouvido não viu, o olho não viu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Então, um outro texto bem interessante que Paulo, ainda no capítulo 8, porém no verso 28, ele nos diz assim, ó, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ele está falando todas as coisas. Então, ou seja, nesse princípio nós sabemos que as aflições, os nossos medos, terrores, pavores e outros tipos de ores, eles devem nos conduzir a Deus. É um momento que devemos buscar a presença de Deus, nos colocarmos nas mãos do Senhor, crendo na sua resposta, crendo na sua bênção, crendo na sua vitória. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 43 e no verso 2, o Senhor, por meio do profeta, disse: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Olha que promessa tremenda, que promessa maravilhosa. No Salmo 127, primeiro, o salmista Davi falou: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, ou seja, tudo aquilo que necessitamos e esperamos está nas mãos de Deus. Isaías 49, no verso 15, Deus diz: mesmo que uma mãe se esqueça do filho que gerou, aquele do seu ventre. Olha que palavra tremenda. Ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, o seu único filho, aquele que gerou no seu ventre. Ele dizendo, mas ainda que essa se esquecesse, que sabemos que uma verdade verídica, que o amor de mãe é um amor incomparável. Acima do amor da mãe, só o amor de Deus. E Deus revela esse amor agora, dizendo: ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, ou seja, o período, o momento de aflição que talvez você esteja passando, é o momento de buscar a Deus. É que Davi disse: antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então, este é o momento de guardar a palavra de Deus, tendo certeza de que Deus estará nos abençoando de uma forma muito especial. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a promessa de Deus para a tua vida, você que está aflito, está passando por luta, acha que todos te abandonaram, que ninguém te liga mais, que ninguém te entende. Tem alguém que te entende, Deus te entende. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a tua segurança, essa é a tua confiança. No Salmo 121, a palavra de Deus nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista Davi completa: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então esse período momentâneo de aflição, como disse Paulo em Romanos 8,18, não é para comparar com a bênção que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro e fique firme com as promessas do Senhor para a tua vida. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus.